Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 14 de junho de 2019. No ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo pelo YouTube do Infomoney. E hoje recebendo convidados que vêm pela primeira vez, né? Eu adoro receber as pessoas 2, 3, 10 vezes que seja, mas também é muito bom ver que esse mercado está mudando, está se expandindo e que a gente tem mais gestores para conhecer. Hoje eu e você vamos conhecer o pessoal do Pátria Investimentos, né? Isso aí. Fernanda Rosalém, que é diretora da Pátria e é responsável pelas aquisições e investimentos do fundo. Isso mesmo. E a Júlia Azeredo, que é responsável pelo RI. Ou seja, você que vai ter dúvidas, vai se interessar, vai falar com a Júlia a partir de segunda-feira. Hoje não, né? Hoje é daqui para casa, né? Quem dera. Então hoje ainda dá para falar com a Júlia. Hoje ainda dá para pegar a Júlia lá no escritório. Muito bom. Lá no Pátria. A gente está falando do Fundo Pátria... Edifícios corporativos. Obrigado. Pátria Edifícios Corporativos, que você vai conhecer já já. Eu vou fazer aqui aquela breve abertura, falar dos fatos relevantes, ó. Essa semana o XPlog divulgou um fato relevante no dia 10, dizendo que adquiriu um galpão em São José, esse São José no estado de Santa Catarina, por 204.888.000. Ele tem quase 48 mil metros quadrados de área construída e está alocado para Renner, para lojas Renner, com um contrato atípico que vai até 11 de 2029, 1 de 11 de 2029, um pouco mais do que 10 anos então. E o aluguel mensal é de 1.197.780 e vai ser corrigido anualmente pelo IPCA. Então, este valor de locação vai corresponder a um rendimento bruto de 0,18 por cota. Bruto, não significa que vai ser exatamente isso, depois ainda tem que tirar os custos e tal. Isso seria o faturamento e não o lucro líquido que vai ser distribuído para o cotista. Então, o rendimento bruto vai ser acrescido em 0,18, mas ainda precisa ver o que vai sair de custos e o que vai sobrar de lucro líquido, ok? Depois um outro fato relevante, olha a coincidência, e coincidência mesmo. No dia 11 de junho, o Pátria Edifícios Corporativos, que é o PATC11, administrado pela Modal DTVM e gerido pela Pátria Investimentos, anunciou a aquisição definitiva de 2 andares do edifício Sky Corporate, é o 9º e o 10º andar. Esse edifício dá para ver da janela aqui do estúdio do Infomoney, inclusive. Ele fica na Rua Gomes de Carvalho, 1996, na Vila Olímpia, aqui na capital de São Paulo. Então o valor de aquisição foi de 50.596.000, já está integralmente quitado, já tinha saído um fato relevante da operação, né? Isso, é quando a gente assinou o compromisso de compra e venda, mas ainda tinham algumas condições precedentes. Certo. E agora a gente está em nome do fundo já tá mesmo. em nome do fundo, exato. Então já foi totalmente quitado, o imóvel está alocado para a EDP, Energias do Brasil, uma tremenda empresa gigantesca, né? Uhum. E isso vai gerar um impacto no rendimento de 8 centavos por cota. E aí já é lucro líquido ou é como o fato relevante anterior? Aí na verdade o incremento ele é já líquido, então é aquilo que realmente já vai para o bolso do cotista. Então isso daí a gente já fez duas distribuições até o momento de 0,30 a cota, e agora a gente está tendo um incremento, então seria o impacto do Sky, né, tirando o recurso da aplicação financeira e colocando no investimento imobiliário, que enfim tem uma série de vantagens, a principal não ser tributado, a gente tem 8 de incremento, então já líquido para o cotista. Que privilégio estar com o administrador, com o gestor aqui para explicar o fato relevante. Não sou eu que tenho que explicar, já passo a bola aqui. Excelente, já você vai me contar muito mais sobre isso. Bom, eu não trouxe destaques essa semana, fiquei procurando notícias na imprensa, as cartas das gestoras, não encontrei destaques, então vou direto falar do Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, que é aquele e-book que eu escrevi, ele é gratuito, tá aí o endereço na sua tela, nesse site, você pode baixar esse e-book e ali tem as suas primeiras dúvidas sobre o que é um fundo imobiliário, a segurança do investimento, como investir, como entra o rendimento, enfim, está aí gratuitamente as suas primeiras dúvidas bem respondidas. Baixe, leia, compartilhe com seus amigos. Mais de 25 mil pessoas já baixaram esse e-book. Faça isso também, baixe e compartilhe. E se você quiser entender mesmo como funciona o mercado de fundos imobiliários e investir com tranquilidade, com consciência, conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Ele é totalmente online e tem quase 9 horas de duração. E aí você vai entender desde a parte jurídica até a parte prática, como montar a carteira.
e a parte chata, mas necessária, como apurar, pagar e declarar o seu imposto de renda. Também é um sucesso, o curso muita gente já fez, muita gente satisfeita e elogiando o curso, pode conhecer e fazer o curso com tranquilidade. Me encontre por aí, vamos bater um papo, você me encontra em todas as redes sociais, manda uma mensagem, eu leio praticamente todas e respondo quase todas, as que eu consigo no meio da correria. Mas gosto muito de ouvir a sua opinião, principalmente sobre o programa. Opinião sobre o bate-papo que eu vou ter agora com o pessoal do Pátria. Estamos, agora sim, chega de abertura, estamos no ar. Obrigado por terem vindo, tão de supetão, para quem não sabe, eu convidei ontem, hoje viria um outro gestor que me mandou uma mensagem, putz, tive um imprevisto e tal, essas coisas acontecem. Claro. E aí eu lembrei, nossa, o Pátria é um fundo novo, com uma proposta diferente, vamos ver. E assim, de supetão, estão as duas aqui. Muito obrigado, viu? Gente que agradece, Arthur, um prazer estar aqui. Acho que assim, o Pátria é ainda, né, o Pátria Edifícios Corporativos é um fundo novo. Sim. Acho que é uma oportunidade de estar apresentando aqui para o mercado todo. Contar um pouquinho do que a gente está fazendo, né, e assim, quais são os planos. E, enfim, bater esse papo até para assim, dar um pouco a nossa cara, até para a gente se colocar à disposição, todas as dúvidas aqui com Dona Júlia, que está muito de fato à disposição. Mas, enfim, a gente até o momento tem, na medida do possível, acho que respondido todos os questionamentos, né? Com certeza. Acho que a ideia aqui o fundo também preza pela transparência, né? Sim. E tentar, de fato, mostrar para o mercado como as coisas estão evoluindo. Então, a gente estava falando agora há pouco que o Pátria, vocês já vão apresentar, mas é uma casa que tem história, já tem muito tempo de mercado, mas não é conhecida do varejo. Uhum. O que me faz inferir que a Pátria também não conhece o varejo, está acostumado a lidar com poucos clientes de alta renda. Então a sua função é importantíssima lá. Com certeza. Né? Porque esse fundo é totalmente diferente de qualquer outro fundo que tenha na casa. É uma experiência nova lidar com o varejo dentro do Pátria, acredito eu. Muito, com certeza, acho que exatamente. Júlia pode falar aí um pouco. É interessante, assim, com certeza, todo o mindset de você tratar com o mercado de varejo é muito diferente. Então, claramente, a gente está aprendendo muito também com esse novo fundo. Sim. Então, está sendo, de fato, aqui uma via de mão dupla, né? A gente está tentando prover a qualidade de serviço que o Pátria já fornece a investidores institucionais para o mercado de varejo e está aprendendo muito em como prestar contas, como tratar, lidar no dia a dia com esse tipo de público também. Sim, para o padrão atual do mercado de fundos imobiliários, o Pátria Edifícios Corporativos está com um pouco mais de 2 mil cotistas. Exatamente. É pouco para o mercado de fundo imobiliário, mas para os produtos do Pátria deve ser talvez o que mais tem cotista. Assim, sem dúvida, é o fundo com maior número de cotistas. Eu acho que tem o que a gente vê aqui também é que assim, a gente está obviamente no início, os primeiros relatórios vão ser disponibilizados, a gente vai ter o primeiro ali, sei lá, semana que vem já. E assim, embora exista uma padronização, o que a gente vê é que até os questionamentos que a gente recebe pelo site, que a gente também tentou fazer algo assim bem didático e fácil, né? Assim, você consegue navegar no site, conseguir as informações de maneira rápida e fácil, mas os questionamentos que a gente recebe são muito diferentes também, né? Então, assim, então de cotistas que você vê pela pergunta que tem mais afinidade com o mercado imobiliário, sabe exatamente, alguns que até já tem uma diversificação de carteira, então fala, olha, escolhi esse para edifícios corporativos, mas já estou em shopping, estou em CRI, estou em logístico. E outros que a gente às vezes tem que, eu diria assim, perder um pouquinho mais de tempo explicando um pouquinho até a nossa tese, né? Assim, por que não está distribuindo ainda o volume esperado? Então, eu acho que é um aprendizado mesmo, né? Não, com certeza. E a gente está acostumado do lado dos nossos produtos fechados a receber questionamentos também vários, mas muito qualificados. Mais então, bastante específico. Então, no final do dia, a gente está confortável aqui em prover, né, todo o conhecimento técnico que a gente tem e que a gente aplica no nosso dia a dia. E o desafio realmente é, primeiro, comportar toda essa demanda, né, que, como você comentou, é o fundo com um número de cotistas muito maior, e, de fato, conseguir atender todo mundo de uma maneira satisfatória. Acho que é um desafio de todo mundo, porque desse ano para cá, no final do ano passado, esse mercado deu uma crescida assim tão... que a gente vê fundos, por exemplo, fundos do Credi com 50, 60 mil cotistas. Exato. Fundos da 20 com mais 70, 80 mil cotistas. E eu acho que ninguém esperava,
ainda mais nessas casas que são comparáveis com Pátria, casas de clientes de altíssima renda e tal, um dia tem um produto que tem 50 ou 60 mil cotistas. Então é um desafio para todo mundo. E um desafio ótimo, né? Nossa, é excelente. Mostrar o mercado avançando, ganhando liquidez e chegando na ponta do investidor, né? Mostrando que eles estão confiando no produto. Não, e assim, é a primeira iniciativa do Pátria, né, no mercado de varejo, então, assim, acho que até puxando aí um pouquinho, né, o gancho, o Pátria é hoje, eu diria, uma das maiores gestoras de ativos alternativos do Brasil, da América Latina, são 51 bi de reais sob gestão, são 4 principais estratégias, né, Private Equity, que tem 30 bi, infraestrutura com 16, o Real Estate com 4, e agora o crédito com quase 1 bilhão já captado. Então, assim, é uma casa com mais de 30 anos, com profissionais aí que, enfim, estão juntos, são 17 sócios que estão juntos há muito tempo. Então, assim, acho que tem, assim, a gente preza muito pelo cliente, né, pelo investidor, assim, ser transparente, prover as informações necessárias, e a gente está tentando transformar isso para o varejo, né? Agora, é muito bacana para a gente, como uma casa de real estate, né, dos grandes investimentos lá é essa área, a gente poder enxergar o mercado local e ver o potencial que ele tem para crescer, né? Então, assim, hoje na área de real estate, o maior número de investidores brasileiros é no real estate, né? O private equity e as outras áreas, infra, tem mais investidores internacionais, mas a gente ainda tem, mesmo hoje nos brasileiros, muito institucional. Sim. Então, assim, é uma iniciativa que a gente gosta muito, quer crescer. O fundo, né, nasceu pequeno, com 150 milhões de reais. A gente sabe que é um fundo que, do tamanho que está, ainda não faz sentido para o Pátria como gestora, para o mercado, porque a gente quer trazer mais, né, mais volume, ter mais liquidez, poder, enfim, trazer mais ativos, ser mais diversificado. E acho que, assim, é mais uma opção de um bom gestor para o público, que eu acho que no final é isso que é importante. Você acabou de falar que o fundo tem 150 milhões, mas o Pátria tem 4 bi. Em real estate, real estate, seja, 4 bi. Não é que o real estate começou na Pátria agora. O real estate é um braço da Pátria, sempre foi, imagino eu. Exato. O Pátria, assim, um dos primeiros investimentos do Pátria foi em real estate, né? A gente, inclusive, assim, a gente é pouco conhecido no varejo, mas talvez os produtos que foram desenvolvidos no Pátria sejam mais conhecidos, porque muitos deles estão em fundos imobiliários, né? Legal. Então, sei lá, para citar alguns, o Lagoa Corporate, que era enfim, hoje está no Kinea, enfim, foi feito lá no Pátria. A gente, na verdade, fez a aquisição do imóvel vazio, retrofitou, locou e vendeu para o Kinea. Os logísticos também, a gente fez muito BTS, assim, o Pátria, um dos primeiros investimentos do Pátria no real estate foram operações BTS. O ano passado a gente vendeu 4 delas, 3 para o Credit Suisse, uma para o Kinea de novo, que foram os galpões, a gente vendeu Marisa, Tetra Pak, o IBMEC no Rio, que foi para o Renda Urbana. Então, assim, eu acho que a gente não estava na ponta do varejo, mas a gente, enfim, participou da cadeia toda, só faltava realmente trazer o produto para o investidor final. Mas a experiência, enfim, da área é gigante, a gente está aí há mais de 20 anos fazendo isso. Tá aqui, vocês trouxeram o material, tá a foto de todo mundo aí da área. Aí acho sócios. Exato, são 3 sócios, 3 sócios no real estate. A equipe é maior do que a que está aí, são 17 pessoas. Não está indo? Enfim, a Júlia é a pessoa responsável pelo RI. Eu faço a parte, né, assim, estou muito focada em aquisições, investimentos. A gente tem o Dirceu, que é uma outra pessoa que está focado nas locações, inquilinos, no relacionamento com eles, que a gente sabe que é muito importante. Eles são... Estou te ouvindo e tentando resolver um probleminha ao mesmo tempo tranquilo. Aqui. Então, assim, nós temos dedicação integral. A gente está 100% dedicado ao fundo. E a gente, acho que uma das coisas que é bacana, porque assim, a gente tem uma equipe grande, que obviamente se deve pelo fato de termos aí 4
bi sob gestão, mas de uma forma ou de outra, parcialmente, todo mundo está também, enfim, envolvido no Pátria Edifícios Corporativos. Então, o Rafael, que é o diretor de estruturação, quer dizer, quais as melhores transações, qual a melhor maneira de fazer. A gente tem um engenheiro, o Luiz, que é o diretor jurídico, está com a gente há anos. Então, eu acho que o Pátria Edifícios Corporativos se beneficia da estrutura que o Pátria tem hoje, né? Que é claro, um fundo que começa pequeno não teria como ter esse número de pessoas. Perfeito. Então a gente sabe que é importante ter os profissionais dedicados 100%, que a gente tem hoje 4 pessoas 100% dedicadas, metade do time aqui, mas o resto da área toda, de uma forma ou de outra, acaba parcialmente também se envolvendo na estratégia, o que eu acho que é muito bacana, porque a gente traz, enfim, pessoas de peso e com experiência no mercado. E aí, quando a gente fala do Pátria Edifícios Corporativos, eu posso dizer que a gente tem aqui uma proposta diferente do que até hoje se viu nesse mercado de fundo imobiliário? Assim, a nossa ideia, né, foi trazer um fundo que tenha como core, são investimentos em imóveis de qualidade bem localizados, né? Então, assim, eu acho que a gente tem ótimos fundos hoje aqui no mercado, todos focados só em corporativo, porque daí, nesse sentido, acho que tem alguns diferentes, porque a gente tem alguns fundos que também tem o logística junto, né? Sim. Aqui realmente vão ser só corporativos. Mas assim, o que a gente está trazendo para o mercado agora, e que eu acho que é viável porque o mercado está mais maduro do que há 10 anos atrás, né? Então, é uma classe diferente no sentido de são imóveis corporativos, locados e de boa qualidade, quer dizer, são mais resilientes em épocas de crise, né? Porque, enfim, o ciclo imobiliário aí tem 7, 8 anos, a gente obviamente passa por períodos como que a gente passou agora, talvez um pouco melhores se a gente não tiver uma condição macroeconômica tão ruim, mas o ativo de qualidade, bem localizado, ele é mais resiliente, né? Se você passa por uma crise, talvez você tenha que abaixar a alocação, mas provavelmente ele não fique vago. E acho que quando você traz, talvez, menos risco, né, por mais que consequentemente, você acaba tendo um retorno que não é um retorno, por exemplo, de um fundo logístico, né? Que eu acho que faz sentido. Acho que quanto menos arriscado, né, é o seu ativo, é o seu produto, ele tem um componente de retorno que é equivalente ao risco que ele traz. Ou seja, você traz porque está na política de investimentos do fundo investir em lajes corporativas nível A. Não nível entra bem lá dentro. Nível A. Assim, o que não existe lá é o seguinte, o que é... Eu gosto às vezes de dar um exemplo, que é o seguinte, o que é um imóvel B, né? Porque acho que nas grandes consultorias, principalmente, a questão de A ou B, tem alguma divergência entre elas. E né? assim, mas tem principalmente a ver com o tamanho da laje, né? Então, para ser um edifício A, ele só pode ter laje maior que 1.000 metros quadrados. A gente desenvolveu lá dentro um scorecard que eu acho que é bem bacana. A gente visitou aí, sei lá, quantos? Mais de 100, né? Já deu mais de 100. Mais de 100. E a gente criou um scorecard onde a gente coloca... Que é essa parte dos processos exatamente, que é o processo, que é o seguinte. Então, assim, o que é importante no ativo, né? É a localização, sem dúvida, e o ativo em si. Então, na localização, a gente vai olhar não só a macro-região, mas... a micro-região, onde ele está, tem transporte público, não tem, ele está numa via principal, não está, tem serviços. Então, assim, é muito na visão do inquilino, né? O que o inquilino vai olhar e o que ele vai sentir falta ou vai achar muito bom naquele imóvel. E um outro ponto é a qualidade do ativo, né? E que é evidentemente muito importante. E na qualidade do ativo eu tenho um dos pontos que a gente analisa é o tamanho da laje. Então, assim, uma laje maior de 1.000 pontua melhor. Mas não significa que uma laje de 700 metros não seja bom. Então, eu gosto de dizer, porque, por exemplo, assim, tem um exemplo que eu gosto, ali na Faria Lima, assim, em frente ao shopping em Iguatemi, você tem ali o São Paulo, que inclusive, que foi sede do Pátria durante um tempão. Você vê um imóvel que ele passou a crise locado inteiro, assim, obviamente algumas, né, renegociações de inquilinos que estavam lá mesmo, que renegociaram o contrato,
Mas assim, ele tem 500 metros quadrados de laje. Então, não é só pelo tamanho da laje que faz, na nossa visão, um imóvel ser A ou B. Certo. Então, a gente tem algumas exceções que poderiam estar no fundo por outros motivos. Então, por exemplo, um imóvel desse super bem localizado, ele é aderente à tese do fundo, mesmo sem ter uma laje, por exemplo, de mais que 1.000 metros. Ele vai cumprir outras exigências dos padrões, tipo pé direito alto, ar-condicionado central, vagas de garagem. Gerador, vaga de garagem. O tamanho em si vai ser uma restrição. Então, assim, o tamanho da laje, claro que é importante, você tem uma questão de eficiência também, e acho que cada vez mais os prédios novos, eles nascem nesse padrão. Mas como, enfim, a gente tem um estoque já com algum tempo, mas que nem por isso deixa de ser bom, a gente não deixa de analisar esses prédios. Então, assim, poderia ter um imóvel com uma laje menor que 1.000 metros? Poderia, porque provavelmente nos outros critérios ele vai pontuar muito bem e no nosso scorecard vai acabar sendo um imóvel A. Então, só tem essa pequena diferença em relação às consultorias. Acho que, de maneira geral, ele tem que ser um imóvel de altíssima qualidade. E principalmente comparado a todos os imóveis que a gente considera aqui, né? Como a Fernanda comentou, a gente visitou mais de 100 imóveis. Então, ele tem que ser muito bem posicionado dentro desse pool de imóveis que a gente olhou e avaliou e botou dentro dos critérios que a gente considera essenciais para a resiliência. Então, esse filtro começa com a localização? Começa com a localização. Então, a gente fez primeiro assim, a gente começou por São Paulo, né? Hoje, a gente não está analisando, pelo menos para essa primeira tranche, vamos dizer assim, imóveis fora de São Paulo. Eu acho que com o tempo isso vai mudar, sem dúvida, até porque a gente imagina crescer bastante o fundo, é um fundo perene, e acho que tem outras capitais que têm, enfim, assim, bastante potencial. Mas, enfim, o maior mercado é São Paulo e é onde hoje a gente vai fazer a alocação desse volume total. Então, começando por São Paulo, a gente definiu as principais regiões, né, que são basicamente aquelas regiões centrais, né, os CBDs que todo mundo fala, que são os Central Business Districts. Então, dentro desses CBDs, a gente então começou a listar o que é prédio A nessas regiões. Então, que vai de Paulista, Itaim, Vila Olímpia, JK, Faria Lima, Chucre, e começamos então por aí. Então, dado que passou na localização, então a gente tem alguns pesos também para a localização. A Faria Lima pontua o máximo, né? Então eu tenho ali uma nota de 1 a 5 no scorecard, a Faria Lima vai pontuar 5. A Paulista, ela vai pontuar bem, mas não é 5, porque ela tem uma excelente infraestrutura de transporte e serviços, mas hoje eu já tenho, enfim, esse eixo aqui, Faria Lima mais consolidado. Então são essas diferenças que a gente colocou no scorecard, mas que deixa, de qualquer forma, você não deixa de analisar uma região, ela só pontua de forma diferente. Então, a gente começa pela localização e uma vez que a localização fez sentido, a gente vai para a qualidade do ativo. Eu estava vendo que ficou pequenininho aqui, mas vocês podiam disponibilizar isso no site, viu? Esse scorecard que ficou muito legal. Ficou bacana, né? Para o investidor entender qual é a tese e com certeza muitos investidores vão se identificar com esta tese. Há uns anos atrás, talvez menos, o pessoal dos fundos de papel, dos fundos de CRI, vieram com uma terminologia high yield e high grade. Eu posso dizer que este é um fundo de tijolo high grade. Eu, investidor, não deveria esperar que ele vá ter uma rentabilidade, um yield acima da média, talvez até um pouco abaixo da média, mas por outro lado, eu não espero que eu me exponha a ativos mais arriscados. Então, se eu sou mais conservador, eu vou investir nesse fundo, menos risco, um retorno um pouco menor, pensando numa perenidade de resultados. Exato, eu acho que assim, os retornos bem mais altos, é o que a gente estava comentando, né? Eles vêm sem dúvidas de estratégias um pouquinho mais arriscadas ou que tem que trazer algum prêmio, né? Então acho que talvez o logístico tenha um prêmio, porque assim, o logístico ele tem um contrato BTS, né? Muitas vezes que então ele acaba sendo mais seguro dessa forma, mas está numa localização que provavelmente é mais difícil repor um inquilino do que um imóvel corporativo, sei lá, na Faria Lima ou na JK, né? Então é isso que a gente quer trazer. Agora, assim, eu não acho que hoje, até pela qualidade dos ativos que a gente está vendo e o nível de locação que tende a aumentar, né? Porque a gente sabe que hoje os contratos, eles não estão ainda num valor justo de mercado. Acho que algumas regiões já estão chegando em patamares
que começam a fazer sentido, inclusive você pensar em construir os novos prédios, né? Mas eu acho que como a gente tem aí um ganho que vai ser importante, um ganho real de aumento de locação, a gente pode esperar, sim, em alguns momentos do ciclo, yields maiores por conta disso, né? Porque as aquisições, por exemplo, o Sky, né, que foi aí, você até comentou no Fato Relevante, Podemos mostrar, inclusive. Foi a primeira, raciocínio que a gente mostra aqui. A primeira aquisição do fundo, ele é um imóvel que está na Vila Olímpia, uma região com uma vacância baixíssima, hoje por volta de 4%, 5%. Se você tiver aí um inquilino com necessidade de 4 mil metros na Vila Olímpia, você não tem hoje onde colocar esse inquilino em imóveis classe A a mais, né? Então isso, obviamente, essa condição faz com que os preços de locação comecem a subir um pouco, até porque a gente vem aí de um mercado que sofreu bastante, né? Com crise macroeconômica, também aí com um estoque um pouco elevado. Então a gente começa a entrar agora eu diria assim, num ciclo mais de alta. Então a gente vai ter sim momentos de yields maiores por conta disso. Sim. Mas eu acho que a gente busca aqui principalmente uma resiliência nos ativos que a gente está trazendo. Eu acho que algumas vantagens ajudam também, né? Um fundo que por a gente estar conseguindo escolher a dedo dos ativos agora, ele já entra sem vacância. Exato. Então alguns aspectos acho que contribuem para a gente ter um bom posicionamento do yield, mesmo tendo todo esse foco em resiliência e qualidade. A gente não está, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe que é um mercado, enfim, que vem sofrendo muito. A gente tem outros investimentos no Rio, então a gente sabe sim que está difícil. E é um mercado hoje, né? Dado que o fundo imobiliário, o investidor, ele está muito mais focado na renda, né? No yield. E ainda olha menos o ganho de capital, embora eu acho que com o amadurecimento do mercado, o ganho de capital ele vai ser importante na análise geral, e acho que ele tem que ser, porque aí sim você está falando também de ganho imobiliário, né, de analisar o ativo, qual o valor do metro quadrado que foi efetivamente pago ali, faz sentido para a região, mas ainda hoje eu não vejo essa ser a primeira preocupação. Exatamente. Então, ela é muito mais o yield, né? E daí você precisa ter uma certa previsibilidade do teu inquilino, de você ter aquele imóvel locado. No Rio, hoje a gente sabe que está mais difícil, enfim, uma vacância super grande, 40%, então é mais difícil você ter essa previsibilidade. Mesmo comprando um imóvel locado, a não ser que seja assim um contrato BTS, daí eu acho que faz bastante sentido, um contrato típico, eu diria normal, ele acaba não te dando essa segurança. E você sabe que com as novas entregas, enfim, a gente sabe aí dos prédios novos que estão lá e que precisam ser ancorados, às vezes eles podem acabar roubando, né, tirando com condições melhores o inquilino do seu prédio. Então, no momento, a gente está focando em São Paulo por conta disso. E eu acho que isso é, assim, um pouco do bônus de ter começado depois, porque provavelmente se a gente tivesse começado antes, o Rio também seria uma ótima opção, como, enfim, a gente tem aí ótimos, né, outros fundos imobiliários com exposição no Rio, né? Vamos mostrar a primeira aquisição? Quer dizer, o fundo ele levantou 150 milhões, e aqui essa aquisição foi de 50 milhões e 600. Isso, foi 1/3 do fundo, né, basicamente. A gente fez aí, são 2 andares, são 2.690 metros, o 9º e o 10º andar, locados para EDP, aí foi um preço de 18.800, né, arredondando. Enfim, num imóvel que ele tá 100% locado. Então, o que eu acho bastante importante, não só os nossos andares, né, mas o prédio todo, ele preenche o nosso scorecard aí, acho que é bacana, né, para falar. Então, uma coisa que a gente conta também, né, que ele tem a certificação, ele é LEED Gold, então isso é uma coisa importante até na visão do inquilino, né, a gente, enfim, conversando com alguns. Eu acho que a certificação, ela ainda não o inquilino não vai para um prédio só porque ele é certificado, mas muitas vezes se ele tem 2, vai pesar... Ele pode não ir para um prédio por falta da certificação. Exato. Então eu acho que é importante, né? Assim, se a gente está fazendo agora essas aquisições, a gente gosta e pontua bem ter a certificação LEED. E outras coisas, né? Bicicletário, porque também, né? Enfim, uma mudança aí em relação
número de vagas, que a gente sabe que precisa, mas hoje a gente vê no Sky mesmo, né? O bicicletário é lotado e às vezes sobra vaga de carro, né? Até porque ele está em frente à estação de metrô. Então, acho que ele reúne, assim, é um ativo de ótima qualidade numa localização muito boa. Que é a ideia da política de investimento do fundo. Exato. Eu acho que é uma coisa interessante, puxando um pouco o gancho do bicicletário, esse como um fundo de gestão ativa, ele é um fundo perene, mas a ideia aqui também é trabalhar numa reciclagem de portfólio, eventualmente. Sem dúvida, Então, o bicicletário exemplifica bem, né? Alguém um dia falou para mim que o mercado imobiliário, o imóvel não é imóvel, né? Não. Então, é importante você sempre estar ciente das tendências e ciente do que pode ser melhor em outros imóveis. Então, daqui a 10 anos, quem dirá quais são os melhores aspectos para um imóvel ter, né? Então, a gente está ativamente buscando oportunidades de investimento, obviamente nesse momento, mas sempre que possível a gente vai trabalhar em reciclagem mais para frente. Então, esse é um caráter interessante de um fundo de gestão tanto a gestão quanto a consultoria imobiliária é feita dentro de casa. Dentro de casa. Claro que assim, a gente tem tem parceiros nisso, né? Evidente, né? Assim, a gente trabalha aí com um monte de gente, mas tudo isso é feito dentro de casa. Então, acho que isso é algo que a gente agrega bastante valor, que é a gestão ativa mesmo, né? Os profissionais que estão lá, enfim, uma equipe dedicada para isso. E hoje, né, até pelo volume do fundo, o objetivo inicial, inclusive para ter uma diversificação que eu acho importante, é buscada pelo cotista, até, enfim, para fugir um pouco do que seria um monoativo, né? A gente está focando na aquisição das lajes, até para, com um volume de 150 milhões, a gente conseguir ter 3 ou 4 ativos. Mas crescendo, eu acho que um dos objetivos que a gente tem também é consolidar participações em prédios que a gente acha que faz sentido. Porque eu acho que isso é um outro ponto importante da gestão ativa. Ser majoritário, ou pelo menos ser o maior proprietário dali, você poder fazer um bloco de controle, votar em assembleia, em condomínio. Então, essa é uma preocupação constante também. Ou seja, uma das perguntas que eu tinha para fazer é: o fundo vai continuar fazendo follow-ons e tal? Já foi respondido. Tem um ideal, assim, você gostaria de ter um fundo de 1 bilhão, de 2 bilhões? Eu sei que isso tem que ser passo a passo, né? Sem dúvida, eu acho que assim, é de 1 bi para cima. Sei que são em alguns passos, né? A gente tem bastante consciência disso, tem aqui um cronograma, claro que é muito mais algo indicativo que a gente gostaria que acontecesse, tem que acompanhar as condições de mercado. Mas assim, eu acho que até pensando num mercado que vai crescer, que está cada vez mais profissional, que provavelmente deve ter agora as fundações entrando, né, mais pesado ainda, até por toda, enfim, a mudança de legislação que eles estão passando nesse momento. Um fundo, para ter liquidez e para conseguir atrair os investidores maiores, precisa ter um tamanho relevante. Então, poxa, a nossa expectativa é de no mínimo 1 bi, né? Assim, fazer aí pelo menos mais 3, 4 rodadas, tentando aumentar. A gente sabe que dá para fazer, você faz ou sempre via 400, eventualmente em algumas vezes fazer uma 476 com algum ativo. Enfim, para aumentar cada vez mais, sempre tendo, claro, a tese imobiliária por trás, sustentando os ativos que estão sendo colocados. Mas, sem dúvida, acho que a gente precisa ter, e tanto para a gente como gestor, acho que e para o mercado, um fundo grande faz muito mais sentido. Totalmente. Né? Eu acho que é um mercado, um mercado que tem muito a se beneficiar de novos grandes gestores qualificados. Eu acho que o cotista só ganha. Então, os 100 milhões que ainda estão em caixa no fundo, o cotista pode esperar anúncios em breve? Eu acho que a gente tem aí bastante coisa em pipeline. Assim, a gente gosta de ser, assim, a gente vem fazendo de forma assim bastante criteriosa, sendo bem em tudo que a gente fala, bastante assim verdadeiro e sem dar falsas expectativas. Que foi o que a gente fez quando foi captar o fundo. Falou: gente, não vai colocar 150 ou X milhões num dia e no outro dia ter todos os ativos. Mas a gente estava com um monte de coisa engatilhada, tanto que está aí o Sky, a gente tem aí outros investimentos grandes. Eu acredito que a gente deve ter aí 3 ou 4 no máximo, até pelo tamanho. Se a gente fizer um outro de 50, né, enfim, e pelo nível dos ativos que a gente está vendo, são ativos grandes, eu diria que, sei lá, a nossa ideia, inclusive, era até o final do ano já conseguir
pensar eventualmente em sair num follow-on. Então, tem uma expectativa de investir tudo o mais rápido possível. Eu acho que até para passar a expectativa também, a gente recebe muito essa... A gente recebe muito esse tipo de comentário, então acho que é sempre importante ressaltar que, principalmente um fundo como esse, quando ele vem com o trabalho de alocar aos poucos o seu capital em imóveis, nesse começo você vai ter um yield um pouco penalizado, até porque... O cotista não precisa ter a menor pressa, é muito melhor uma compra bem feita, bem planejada, do que sair comprando com pressa. Sem dúvida. Exatamente. Mas enfim, né, a gente tem que alocar, e é o que a Júlia estava falando, até né, quando eu te falei o efeito lá do Sky, só o fato de você tirar da aplicação financeira que é tributada no fundo imobiliário e passar para uma renda imobiliária que é isenta, já faz uma diferença enorme para o yield do fundo, né? Vou mostrar aqui o trabalho da Júlia. Põe na tela, por favor. A Júlia vai explicar. Patriafi.com.br é o site de relação com investidores do fundo. Um site dedicado ao fundo. Dedicado. A gente está populando ele aos poucos com documentos, com materiais. Então, os fatos relevantes estão por aí. Uma apresentação com mais detalhes do Sky também foi colocada aí no site recentemente. Até legal falar o caminho aí, Ju. Acho que Infos e Docs ou Resultados. Na verdade, a gente fez uma apresentação bem completa aí do Sky. Resultados e apresentações. Isso. Resultados, desempenho do fundo, relatório. Isso. Apresentações e teleconferência. A gente também pretende soltar relatórios gerenciais, né, com periodicidade mensal, então aos pouquinhos a gente Já posso cadastrar meu e-mail aí, receber informações por e-mail. Então, por favor. Sempre fazendo envio de mailing também, que isso é bem bacana. E nossas informações para contato estão aí, então sempre que precisar entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, a gente recebe de verdade, estamos trabalhando. Não é um robozinho que responde, né? Exatamente, acho que a ideia é prover o mercado de informação sempre. Esse mercado de fundo imobiliário é tão sensacional que quando você imaginou que você ia atender um cliente na Pátria com R$100? Exatamente. Pois é. Há 2 anos atrás, alguém com R$100 não passava da portaria. E agora, com R$100, qualquer um pode ser cliente de um fundo gerido pela Pátria. E só o fundo imobiliário entrega isso do outro lado. Só o fundo imobiliário entrega isso. E acho que uma outra coisa muito interessante, né, e é você ter assim, a gestão profissional, né, no fundo imobiliário, seja independente do perfil do ativo, seja logístico, seja o edifício corporativo, o shopping, você está entregando na mão de gestores profissionais que muito provavelmente, antes de fazer a aquisição de um imóvel, olharam 50, né? Quando você, pessoa física, vai comprar um imóvel para investir, você não deve ter olhado os mesmos 50 que né, a equipe do fundo olhou. Então, enfim, tem o critério para se colocar um ativo dentro do fundo é enorme, a diligência, além das questões tributárias, né? Eu acho que tem, enfim, você entregar a gestão de algo que não é tão fácil, né? Não é simplesmente olhei esse imóvel, gostei, né? Acho Pode que até parecer fácil, mas não é. Né? Tem muito profissionalismo por trás disso. Eu acho que você ter o foco no imobiliário, não simplesmente fazer uma conta de cap rate, né? Quanto este ativo está, né? Eu vou dividir ali a receita pelo custo do ativo, eu acho que tem muito mais por trás disso, né? Então, entregar para um gestor faz todo sentido. E esse ponto de vista, né? Quando que alguém imaginou que com R$100 você poderia comprar participação num imóvel? Exato. Então, acho que essa é outra vantagem. Bom, Fernanda, Júlia, a gente está estouradíssimo no tempo, o papo está tão bom que a gente não percebe. E eles também não perceberam. Quem assistiu gostou, tenho certeza, mas precisamos encerrar. Já fica o convite para que vocês voltem mais vezes e que eu sei que em breve vai ter mais aquisições para mostrar. Venham apresentar aqui. Com certeza. Sucesso. Gosto muito da ideia, gosto muito da proposta. Tem espaço para tudo, para todos os perfis no mercado. E vocês vêm trazendo um produto para um perfil diferente. Não é melhor nem pior do que qualquer outro, mas agora quem tem um perfil mais conservador encontra também uma opção nesse mercado. Sucesso para vocês, parabéns. Obrigada, Arthur, foi um prazer. Prazer foi meu. Para você um grande abraço, um bom fim de semana e a gente se vê na próxima sexta-feira. Até lá, hein?